Boa noite. Boa noite. Hoje, nosso irmão, vou pegar aqui, Emerson Pedrosa, que já veio aqui, que está vindo aqui pela terceira vez. Ele vai falar sobre o tema, que é uma sequência do estudo da Gênesis que a gente está fazendo. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, encaixando alguns temas dependendo do mês, né? Como o mês de setembro, o Dia das Mães, a gente vai encaixando, mas a sequência é essa. Então, estamos na segunda parte, capítulo 15, item Estrela dos Magos. Nosso irmão Emerson é do Centro Espírita Deus à Procura dos Seus Filhos, na UR3 Ibura, logo ali, viu? Pegou um trânsito bem pequenininho. Então, desde já eu peço a vocês que abram bastante os ouvidos, físicos e espirituais. Aproveitem bastante a aula de hoje, né, que o nosso irmão se esforçou bastante. E a mensagem de hoje é do livro Lições para o Alto Amor, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermanci Dufour. A lição de número 4 para o dia 4. Um futuro melhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ao seu mal. Está em Mateus 6,34. Gratidão é um sentimento que você pode desenvolver caso decida entender que tudo tem sua razão de ser na preparação de um futuro melhor para si mesmo. Agradeça pela bênção do dia. As decepções de hoje, amanhã, serão compreendidas como soluções. O abandono de agora, logo mais, pode se tornar a aferição de coragem e autonomia. As traições infelizes, bem entendidas, podem ser convites para experiências mais salutares, que você jamais conheceria se estivesse acomodado nas folgas das aparentes fidelidades. As doenças que os assolam são um recado da vida mental profunda, suplicando o reexame da sua conduta. As decepções, o abandono, as traições e as doenças são aferições necessárias no compromisso da melhoria espiritual diante do altar sagrado da consciência. Se tiver calma e serenidade, humildade e persistência, perceberá que o futuro está sempre de braços abertos para quem agradece no coração o momento presente, apresentando alternativas e caminhos inegavelmente o levarão a dias melhores e mais proveitosos. A vida e Deus, né, ele nos dá sinais. A gente pede que Deus nos dê as respostas, e as respostas estão nos sinais, no dia a dia, né? Então que a gente agradeça e observe, fique atento a cada intuição que a gente recebe, a cada momento, né? E aproveite ao máximo a vida. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento para fazer a prece, pensando em Deus, em Jesus, nos nossos guias espirituais que nos acompanham, na equipe espiritual da casa, do trabalho, que está trabalhando desde cedo, preparando este salão, o passe. Possamos agradecer pela vida, pela oportunidade. Agradecemos a Deus por tudo. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. Que cada um deles possam receber, conforme o merecimento, o conhecimento, a saúde, o amor, e que esta energia aqui emanada, aqui recebida, possa ser levada e direcionada a cada lar. Que assim seja. Emerson, é seu até 5 para as 9 horas. Obrigado. Fica à vontade.
Boa noite, todos e todas. Como ela falou, sou o Emerson Pedrosa e venho do Centro Espírita Deus à procura de seus filhos. É muito bom estar com vocês nesta casa. Acho que esta é a quarta vez que eu estou aqui, a terceira nessa atividade da noite. Agradeço, não é, pelo convite. Está desligado, né? Oi, som, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos ver. Agora acendeu, ligou. Bem, lá no eco, né? Queridos e amados irmãos, quando eu recebi o convite, né, e recebi o cartaz falando que esse mês, né, a gente está trabalhando o mês roxo e laranja, né? Roxo e laranja. O roxo, lembrando-se, né, do lúpus, do Alzheimer e da fibromialgia. E o laranja, que é a leucemia, né, minha gente? Então, que nós possamos lembrar, né, dos sintomas e buscar o mais rápido possível a ajuda, né? A gente sempre fala que esses momentos, e aí eu aproveito até a leitura que a nossa irmã trouxe, da nossa preocupação com o futuro, quando temos o presente ainda para trabalhar. Então pensemos no dia de hoje, porque o dia de amanhã, conforme a irmã for, dependerá do hoje, dependerá do que nós fizermos hoje. Então, cuidarmos do corpo físico é muito importante e, em consequência, na sua sequência, tratarmos do nosso corpo espiritual, né? Para que nós possamos buscar a saúde integral que precisamos desenvolver. E a saúde integral, né, ela perpassa exatamente pela nossa espiritualidade, né, pelo nosso desenvolvimento espiritual. Mas o trabalho da noite de hoje, o convite da noite de hoje foi para nós falarmos, né, sobre a Gênese. A Gênese, os milagres e predições. Então a Gênese é interessante nesse item que a gente vai falar das estrelas do mago, né? É interessante porque ela trata de um assunto que nos tempos de hoje a gente tem de uma certa forma a capacidade de compreensão da natureza, das leis naturais. E na Gênese a gente vai reconhecer, a partir do que Kardec nos traz nesse item, trazido por Mateus, nos Evangelhos, né? Mostrando-nos o que seria essa estrela. Não é? Será que realmente uma estrela, essas que nós olhamos para o céu, ela se aproximou da Terra e mostrou aos magos a presença, né, do nosso rei, do nosso governador terreno, Jesus? Então, Kardec, ele já nos trazia há mais de 100 anos, há mais de 150 anos, esse estudo, né? A gente hoje, no dia a dia, eu acho que no sábado, domingo, né? Eu acho que foi domingo, a lua estava cheia. E na lua cheia, a gente percebe a proximidade dela para a nossa terra, para o nosso ambiente. E a gente percebe algumas mudanças, né, que a gente observa nas marés. Né? E nas luas cheias, onde a proximidade da Lua em relação à Terra está bem mais próxima, a gente vai perceber que as marés, elas caem, né? Elas vão a um nível quase zero, quando elas não chegam a zero mesmo, né?
E isso se dá por conta de uma lei, né? Uma lei natural, não é? Que a gente aqui reconhece e chama por gravidade, e que nos mostra, né, só nessa observância, que essas estrelas que vistas ao tempo, né, da vinda do nosso mestre ao planeta, elas eram apenas tidas como instrumentos de adoração, como elementos de decoração do nosso espaço. Então, como explicar a ideia dos 3 reis magos? É importante salientar que a ideia de rei, não é? Ela inicialmente ela não estaria no Evangelho. A tradição cristã que colocou os magos como reis, não é? Esse rei, esse nome rei, ele estaria ligado, não é? Se nós formos hoje fazer uma analogia, eu quando cheguei aqui disse, estou me sentindo o Roberto Carlos por conta do microfone, né? Que a gente pode ajustar, né? E Roberto Carlos, ele era o rei, né? Ele é o rei daquilo que ele faz, é o maior, né? O rei Pelé, o maior do futebol. Então, na tradição cristã, esses magos seriam reis. Porém, magos são aquelas pessoas que, naquele tempo, poderiam ser chamados de bruxos, que, por sua vez, seriam, o nome não existia na época, médiums. Né? Então, os magos seriam esses médiums que o texto evangélico nos traz, né, com uma figuração que chama a atenção, e aí é bom nós lembrarmos que essas escrituras, esses escritos trazidos por Mateus, eles só foram escritos por volta de 60 anos da era cristã. Né? A gente sabe que a contagem do tempo ela está antes de Cristo, AC e DC depois de Cristo. Então, Jesus nada escreveu. Então, os seus discípulos, aqueles que tiveram a condição de transcrever passagens, não é? Essa passagem trazida, não é? Ela foi trazida com uma grande figuração, não é? Trazendo a ideia oral daqueles que vivenciaram um momento tão sublime da nossa vida, que era experienciar a vinda do Mestre, a vinda daquele que hoje nós dizemos ser o governante do nosso planeta, do nosso orbe, aquele que nós podemos dizer que era a perfeição, a maior delas que aqui aportou. Então, nessa analogia, nós trazíamos essa ideia desses magos, onde naquela cultura seriam pessoas vindas do Oriente, que tinham conhecimentos de astrologia, que é diferente de astronomia, mas eles tinham conhecimentos de zodíacos, né? E eles podiam fazer observações, as quais entendiam ele que aquela conjunção planetária naquele período favorecia e trazia, não é, a predição de vir um Deus, de vir um rei, de vir um ser luminoso, né, que seria Jesus. E eles então vieram em busca desse rei, chegaram, não é, até
Herodes perguntando onde nasceria, onde estaria nascido, onde nasceria, né, esse rei. É interessante porque quando nós vamos nos alimentando das mensagens, a gente vai buscar nelas exatamente situações que nos tragam para as necessidades da vida. Somente hoje, nos tempos de hoje, como a vida é. E aí, a gente, quando fez a observação do mês que nós chamamos a atenção para as doenças que precisamos trabalhar, precisamos buscar formas de cura, ou seja, buscar médicos, buscar aqueles que estão preparados, né, para nos acolher, né, diante desses males, a leucemia, né, e aí quando a gente fala de leucemia, a gente fala de câncer, né? A gente fala e a gente que está aqui em Santa Amaro, a gente tem um hospital de câncer aqui pertinho, e que ali as pessoas vivem seus momentos derradeiros, onde se pergunta do porquê, onde se pergunta como será o amanhã, e onde, de uma certa forma, vai buscar experienciar um milagre, uma resposta, não é? Uma ideação de como, né, podemos transformar a dor, não é, em progresso espiritual, em progresso moral. Então, esses irmãos, esses magos que perceberam na conjuntura zodiacal, astrológica, né, do ambiente em que eles tinham conhecimento, não é? Eles tinham conhecimento da astrologia, né? Eles aqui vieram, eles seguiram esse caminho em busca daquele que certamente mudaria a forma de pensar, mudaria a forma de agir, mudaria a forma de como lidarmos o que ainda não aprendemos conosco, porque ainda não aprendemos a conviver, não é, com os nossos problemas, com as nossas vicissitudes. Quando ainda nós olhamos para frente e esquecemos de olhar para dentro de nós. Às vezes buscamos um Jesus numa personificação de algo, de uma felicidade que nós não sabemos o que é, né? Que é outra coisa que muitas das vezes, talvez na maioria delas, nós confundimos, né? Felicidade com emoção, né? Vivemos emoções e nos achamos felizes, né? Quando sabemos que não seremos felizes enquanto alguém sofrer ao nosso lado. Então a felicidade realmente ainda não é deste mundo. E esses magos, ele vêm adorar esse Deus para eles, esse avatar, esse ser iluminado, esse ser transcendental, que viria trazer a paz, o amor, o legado, não é, de resiliência e compreensão para consigo mesmo e para com o próximo. Então, essa estrela, segundo Kardec, não seria um planeta, não é? Ou um sol que nós reconhecemos, né, no nosso sistema solar, né? O nosso Sol, com os planetas que viajam, acompanhando o seu movimento, né? Orbitando entre si, os planetas, e entre o nosso grande Sol, dentro do nosso sistema solar. Porque quando nós olhamos para o céu e enxergamos essas estrelas são sóis.
Jesus, não é, ele em algum momento já nos falou, há muitas moradas na casa do Pai. Então, Kardec já nos mostrava que não poderia ser uma estrela, porque essa estrela, ela mudaria toda a conformação terrena que nós temos hoje. E se nós formos buscar aquilo que lá em casa, por exemplo, nós temos uns 10, né, Cristiane? Manjedouras, né? A gente tem manjedouras de vários tamanhos. E a estrela está sempre em cima, né, daquele presépio, né, em cima da manjedoura. Tem o presépio e tem a estrela que ilumina o menino Jesus. Então, que estrela seria essa que seria diminuta? Então, Kardec ele vai explicar na Gênese essa questão da mediunidade, e a gente poderia, né, compreender que esses médios poderiam estar enxergando essa luminosidade trazida por espíritos, equipes espirituais, né, já que se demonstra a estrela em cima do presépio, né, em cima da manjedoura. Então, espíritos de luz que mostrariam esse caminho, até porque não se diz se as pessoas viam essas estrelas, até porque o próprio Herodes não a viu. Ele soube de que alguém mais poderoso que ele, né? Ele assim o imaginou quando os magos foram em busca de saber onde nasceria essa criança. Então, Herodes não teria visto essa estrela, mas os magos sim. Então, essa estrela, ela poderia ser simplesmente a aparição de espíritos que poderiam, utilizando os fluidos espirituais, se apresentar para os magos na forma de uma estrela. E aí, os magos a perseguirem até um determinado momento, que é quando a estrela não mostra exatamente onde está. É por isso que ele pergunta aonde estaria essa estrela, né? E que posteriormente ele vai chegar, né, até Belém, encontrando o menino Jesus. Os magos, eles levam algo representativo, não é? Eles levam ouro, incenso e mirra, né? O ouro representaria essa realeza, né? Esse poder que teria esse menino. O incenso, a ideia da espiritualidade, né? Se o ouro trazia a ideia material do poder, o incenso ele trazia a quintessência espiritual daquela criatura, de poder, mas de bondade, de amor sublime. E depois a mirra, né? Uma erva, né, que dela se extrai óleo, dela pode se fazer incenso, né? Mas ela também traz a sua simbologia. Então, cada um de nós, né, cada passo que os magos desenvolveram em busca de Jesus, mostra-nos uma simbologia da presença de Jesus, não apenas para nós. Haja vista que os magos vieram do Oriente. Não sei se vocês lembram, em determinado momento, Gandhi, ele teria dito que, ao conhecer o Evangelho, falava a ele que
o Sermão da Montanha, bastava o Sermão da Montanha, né, para transformar. Então imagine, né, cada um de nós, quando a gente realmente estiver aprendendo a amar, a perdoar, a compreender, ser resiliente. Quando nós tivermos condições de compreender que Jesus não veio para uma casta, Jesus não veio para cristão, até porque o cristianismo ele só nasce depois que Roma, perdendo o seu poder, ele vê na força do Cristo, na força daqueles que trabalhavam a fé, no sublime homem que amava, que perdoava, que compreendia, que trabalhava realmente a fé sem interesses. Nós, quando enxergamos essa ideia, começamos a perceber que estamos aqui tal como esses magos, buscando entender o que nós realmente estamos aqui a adorar, o que é que nós estamos trazendo para honrar a Jesus. Como nós honramos a Jesus? O que nós fazemos de diferente? Portanto, essa figura da presença dos magos no nascimento do Cristo, ele mostra exatamente a presença desse ser divino, a presença desse nascimento de uma nova era, de uma nova perspectiva de busca pelo amor, de busca pela paz, e que até hoje nós ainda não compreendemos. Então Jesus, ele veio para todos, ele veio trazer essa experiência para todos. Então, o milagre, né? O milagre, ele não existe nesta acepção, não é? Porque se a estrela, conforme a natureza hoje nos ensina mostrar, não é? A partir dos movimentos do cosmos, não é? Nós estaríamos derrogando a lei. E Jesus não veio derrogar a lei, ele veio fazê-las cumprir. E esse é um momento interessante, não é? Porque nesse caminho, as percepções entre aquele que vem adorar e aqueles que recebem esses reis magos, não é? A gente começa a perceber que um encontro entre aspiando o bem e o mal, entre a ideia de poder material e do conceito espiritual do amor, do poder espiritual, ele começa, né, a se desenvolver dentro do modelo cristão que nós conhecemos hoje. O dualismo do bem e do mal, do certo e do errado, o do aqui e do agora, o do hoje e do amanhã. Então nós temos sempre uma escolha a fazer e temos que perceber as oportunidades que nos têm sido dadas. O grande problema que nós deixamos de observar nesse simbolismo é a ideia da vida como ela é. Porque nós abrimos mão de nos transformar para ainda escolhermos aquilo que nós achamos que está certo ou aquilo que nós achamos que está errado. Né? Porque nesse mesmo simbolismo, os magos que vieram do Oriente, né, eles não viviam, eles não conheciam
a tirania romana vivenciada naquela época. Eles vieram de longe. Eles vieram adorar aquele que transformaria a humanidade. E o terceiro rei mago, quando ele traz a mirra, ele traz a ideia da imortalidade da alma, né? A mirra, né, que como eu disse a vocês, ela pode ser a mirra como uma erva, dela pode ser tirada um óleo, dela pode se fazer um incenso. Então, se essa mirra, ela tem a simbologia, né, da imortalidade da alma. Então vejam que esses reis magos, eles trouxeram simbolicamente para a nossa reflexão essa grandeza de Jesus, não no poder que nós costumamos dar às pessoas. Lembrem-se que quando eu falei de rei, e esse título de rei, ele não está nos evangelhos, ele está nos conceitos trazidos posteriormente. Eles denotam um certo poder, né, uma certa ideia do melhor. Eles eram o melhor no que faziam. Quando a gente vai estudar a realeza de Deus, a gente vai encontrar os verdadeiros aspectos, né, dessa realeza, né, dessa natureza divina, do que seria ela. Então, simbolicamente, nós podemos encontrar essa ideia, né, essa ideia do sofrimento, né, mas da busca que nós temos a cada dia que passar, em tese, né, já que nós não precisamos passar por nada, mas estamos no mundo de provas e expiação. Nós estamos ainda, segundo os nossos conhecimentos, né, segundo o que a doutrina espírita experiencia em nossos estudos, que estamos numa transição, né, para o mundo de regeneração, né, onde dificilmente a gente vai dizer vai ser o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, enfim. Estamos nessa transição. Estamos buscando compreender, não é, como conquistar essa regeneração. Como conquistar essa oportunidade de nos transformar depois de passados mais de 2000 anos na presença crística junto a nós, desse homem que veio mudar a rota da humanidade. E aí, eu lembro que no Natal do ano passado, a gente foi convidado para fazer uma palestra e era sobre os Reis Magos, né? Aí foi interessante que nós encontramos uma passagem, não é uma passagem religiosa, né? É um livro que fala de um quarto rei mago, não é? Que se chamava Artaban, não é? E esse livro foi escrito por Henry Van Dyke em 1896. Ele fala nesse quarto rei mago que ele, igual aos outros três, ele também compreende, a partir da observação dos planetas, do céu, ele percebe que uma divindade nasceria. E eles se comunicam, os quatro se comunicam para se encontrar num determinado local e dali partir, né? Segundo observações,
entende-se que essa estrela, porque é importante a gente fazer essas observações, quando a gente diz que a gente se desloca, né? Eu hoje, para me deslocar para aqui, olha que eu vim do Ibura para cá, e aí eu fui mostrando se eu por acaso me atrasasse, graças a Deus não me atrasei, cheguei na hora certa, mas eu fiquei muito preocupado por causa do trânsito. Eu saí tirando foto do caminho, mostrando, estou no engarrafamento, o engarrafamento à vontade tinha hoje. Se a gente voltar para o tempo, não é, da vinda de Jesus e do caminhar, né, do peregrinar dos magos em busca dessa criança divina que haveria de nascer, obviamente, quando a gente fala de Oriente e de Ocidente, a gente está falando de uma distância. Se a gente está falando de Europa, não é? Uma parte da Europa está no Ocidente, mas uma outra parte da Europa, né, está no Oriente. A Turquia, por exemplo, é Oriente, né? Um pedaço da Turquia. Enfim, eles precisariam vir até, no caso, Belém, vir até Israel, vir até Jerusalém, vir, né, para um trecho em que, obviamente, o percurso não foi feito nem de carro, porque não existia, nem de avião, porque não existia, nem de barco, não é? Porque onde eles estavam, o caminho seria bem difícil de ser feito. Enfim, houve um tempo, um percurso a ser percorrido por essas criaturas. Vocês devem concordar com isso, né? A gente não para nem para pensar nisso. Mas essa estrela teria surgido em momentos oportunos, não é? Em tempos diferentes, e que marcaram espaços que levaram esses magos até chegar a Israel, né? Israel, a gente está falando de Israel hoje, né? Mas, vamos dizer, chegar até Herodes, até um espaço, né? Chegar até Belém, um espaço circunscrito. Então esses reis, eles marcaram um encontro, e não foi da noite para o dia que eles, eu saí do Ibura às 6h20, acreditando que chegaria aqui de 7h30 e ia ficar aqui no ventilador até 8 horas, mas eu vim correndo, 7h30 ainda estava na Abdias de Carvalho, preocupadíssimo com o engarrafamento. Graças a Deus cheguei aqui de 15 para as 8, deu tempo. E Cristiano dizendo, vai dar tempo. Mas os magos, eles não vieram correndo, nem tinha sinal, porém tinha uma distância a ser percorrida. Esse quarto rei mago, em comunicação com os outros três, eles, né, no espaço temporal de comunicação entre eles, já que eles vieram de regiões diferentes, eles não vieram do mesmo lugar, mas eles se comunicaram de alguma forma. E nessa comunicação, eles marcaram um encontro, onde a estrela, né, diante dos seus cálculos, reapareceria, e eles seguiriam essa estrela, e depois, em determinado local, segundo os seus desenhos, ele seguiria mais uma vez essa estrela, que os levaria até onde Jesus, né, estaria nascendo. Só que esse quarto rei mago, segundo a história de Henry Van Dyke, ele atrasou. Ele atrasou porque, diferente dos outros que escolheram um símbolo, o ouro, o incenso e a mirra, o quarto rei mago, ele resolveu vender todas as suas posses, porque ele gostaria de adorar a esse menino, Deus, né, com tudo que ele pôde amealhar na sua vida. Então saiu ele, né, depois de ter vendido todas as suas posses, com muitas joias, né, com um saco cheio de joias para adorar a Jesus.
só que ele atrasou. E esse rei mago, ele, quando chega no local marcado, no local onde a estrela apareceria para eles seguirem um caminho, e eles não poderiam esperar, porque a estrela, ela tinha um tempo, né? A gente, quando ouve falar, ó, vamos, né, em determinado tempo nós conseguimos enxergar Vênus, né? É uma estrela mais iluminada que nós conseguimos enxergar aqui no nosso Pernambuco. A gente olhando para o céu em determinada posição, a gente vê Vênus em determinado período, né? E essa confluência entre Vênus e, se eu não me engano, foi Júpiter. Ou é Júpiter ou é Saturno, me desculpem, mas é uma dessas duas. Eu acho que foi Júpiter, né? Esses dois planetas seria em tese, segundo os nossos astrônomos, não astrólogos agora é astrônomo, que estudam a posição dos planetas, estudam os planetas, né? Eles encontram em período similar, mas não exatamente no período da vida de Jesus, essa conformação. Bem, então, os três reis magos, eles não poderiam esperar, porque aquela estrela que indicaria o caminho estaria ali num determinado tempo. E eles esperaram até quanto puderam, e não avistando esse quarto mago, eles foram embora. E esse quarto mago chegou ali e não mais encontrou os amigos para seguir caminho. E o que ele pensou? E agora o que fazer? Voltar ou buscar conhecer esse menino que haveria de mudar os rumos da nossa humanidade? Então escolheu ele, exatamente por ter vendido todas as suas posses, resolveu ele buscar, por sua conta e risco, pelos seus conhecimentos astrológicos, né, dos astros, para chegar até Jesus. E ele sai em busca, né, de onde nasceria Jesus. Só que, diferente dos outros que seguiram diretamente as estrelas, ele foi seguindo os caminhos, né? E vejam o que é interessante. Quando a gente vai buscar um entendimento moral do que seria essa presença crística entre nós, dessa busca dos magos numa jornada, né, épica, em busca do menino Deus, esse quarto rei mago, ele vai refletir sobre o sacrifício que nós temos na vida. Então, a nossa jornada de sacrifício na nossa vida, como que ela repercute? Como nós vivemos as nossas vidas no nosso dia a dia? Como nós percebemos as dificuldades que nós temos? Será que nós vencemos? E como nós vencemos essas dificuldades? Então, esse atraso desse rei mago, desse quarto rei, que na história trazida por Henry Van Dyke se chamava Artaban, ele parecia ser um atraso necessário para a sua evolução. Ele era a ideia de um socorro. Mas que socorro? O socorro do homem. Mas que homem? Porque muitas vezes a gente acredita, e aí a gente volta à ideia do cartaz de vocês falarem, né, do mês que precisamos, né, do mês roxo e laranja, né, onde temos que trabalhar as doenças físicas, né? Então, que socorro seria esse? Né? De que forma nós lidamos com a dor? Então, parecia que esse atraso, ele falava dessa ideia do cuidar. Não é? Era um atraso necessário para que nós pudéssemos refletir que temos um caminho a percorrer. E o que é que nós encontramos nesse caminho
que nós percorremos a cada dia. Então, essa mensagem desse percurso, muitas vezes ele mostra essa ideia dualística material entre a vida e a morte. O que é a vida e o que é a morte? Bem, para nós espíritas, a morte foi morta. A morte não existe. Porque a vida, não é? Ela foi criada a partir do experimento simples e ignorante. A partir do nascedouro do Espírito. Nascido o Espírito, nascida a vida, ela se torna imortal. Então, a imortalidade da alma, a ser explicada, a ser traduzida pela presença da mirra em um dos magos, a partir de Artaban, me parece que ela começa a ser trabalhada no sentido da vida como ela é. Porque prestem atenção, os 3 reis magos, eles vão em busca da adoração e chegam ao seu destino e não ignoram, não é, a ideia de estar aquele menino Deus ali, numa manjedoura entre animais. Porque talvez nós, na ideia de simplicidade e na ideia de pobre de espíritos, a gente acreditar numa ausência de espiritualidade. Aí é onde nós nos enganamos. E quando nós vamos traçar essa rota e este caminho, a partir desse 4º rei mago, que ele adentra as suas necessidades, e no caminho, em busca da adoração desse Deus, ele vai reconhecendo a vida e as suas dificuldades a partir de suas escolhas, e no reconhecimento de que a riqueza material não é mais importante para a sua evolução moral. Por isso que ele vende tudo que ele tinha e, transformando em joias, leva ele para adorar Jesus. E nesse caminho, e na história, porque a hora já está chegando, é até 9, então dá tempo demais. Então, carregando as suas joias, ele encontra no caminho um primeiro problema, uma primeira dificuldade. Ele adentra numa vila e naquela pequena vila, ele vê a ausência de água. E vê a dificuldade que aquelas pessoas tinham para a sua subsistência, né? As suas plantações, né? Que hoje, né? Sem fazer apologia, obviamente, a políticas, mas a gente hoje tem os trabalhos, né? Com hortas familiares, com agricultura familiar, não é? Onde a produção nos nossos quintais, elas são importantíssimas para as nossas subsistências. Então, hoje você tem, né, várias, né, possibilidades, né, recursos para trabalhar nessas hortas comunitárias, nessa agricultura familiar, nessa ideia de subsistência que nasce na comunidade, dentro da comunidade, dentro daqueles espaços que realmente precisam de alimento. E esse rei mago, ele adentrando esta vida, ele encontra essa dificuldade. Não é? Ele vê as pessoas interagindo, mas famintas, sedentas. E ele para, e com os seus conhecimentos, como inicialmente nós falamos, os magos, não é? Bruxos ou médiuns, eles tinham seus conhecimentos. Por isso,
ser posteriormente reconhecidos por reis. Então eles tinham conhecimento não é, tecnológico da sua época. Esse quarto rei mago também tinha. E aí ele resolveu, durante certo tempo, ele dizendo, bem, eu já me atrasei mesmo, não custa nada eu aproveitar a oportunidade e ajudar a esta comunidade, a esta pequena vila neste deserto. Afinal de contas, não é? Para se chegar até onde eles chegaria, o deserto era um dos caminhos que teria ele que transpor. Então lá, ele usando dos seus conhecimentos, ele buscou trabalhar a irrigação, usando a tecnologia existente naquela região. Ele usou, né, gravidade para, através de canais, pequenos canais, trazer água para aquela área. E passaram-se alguns anos ali, desenvolvendo uma cultura, né? Porque o Espiritismo, quando ele nasce, nós tivemos que mudar, de uma certa forma, alguns entendimentos para buscarmos compreender que não existe céu e inferno. Existe o quê? A nossa consciência, que nos leva a sofrer ou a sofrer menos, já que a felicidade ainda não é deste mundo. Então, o nosso irmão, ele, durante algum tempo, ele desenvolvendo o seu conhecimento e transformando, né, a cultura local, ele demanda um trabalho, uma atividade que eleva aquela vila, né, num conceito de alto poder resolutivo. Então lá eles conseguem comunitariamente se envolver, comunitariamente a desenvolver a sua agricultura e compartilhar a sua produção. Missão cumprida. Um pouco daquilo que ele vendeu das suas posses ali ficou para desenvolver aquela comunidade e sai ele novamente a caminho, não é, do menino Jesus. Só que neste mesmo caminho encontra ele mais uma vez pessoas cheias de problemas, escravizadas. E ele olha o sofrimento de cada um e cada uma daquelas pessoas, a partir do olhar daquelas pessoas, entendendo que eles eram estrangeiros, presos no ambiente de escravizados. E resolve ele então, ali, mais uma vez, desenvolver uma tarefa, uma missão que, quando nós lemos a ideia dos magos que vão em busca de um Deus, de um menino que mudaria, digo mais uma vez, a ideia de humanidade conforme conhecemos hoje, ele reconhece que mais uma missão precisaria ele desenvolver. E aí, ele mais uma vez perde alguns anos do seu caminhar naquele espaço e gasta, né, mais um pedaço de toda aquela riqueza que ele havia vendido e que ele levaria para adorar Jesus, ele ali deixa. E ali ele deixa quase que toda a totalidade do dinheiro, e ele sempre pensando, mas, meu Deus, eu vendi tudo que eu tinha para adorar a esse menino que seria chamado de Jesus. Ainda não era Jesus, porque ele não conhecia, né? Mas era aquele ser que mudaria de patamar
a nossa humanidade, o nosso orbe terreno, mas ele continuava convicto de que ele ainda poderia adorar a essa criança, que não mais era criança, porque ele já havia passado vários anos entre uma comunidade e outra e gasto muito das suas riquezas, né? Pois nesse segundo local ele gastou quase que toda a fortuna em joias na compra, veja que nome horrível, na compra ou na libertação desses escravizados para que estes voltassem às suas terras. Nesse caminho, nesse íntere, um desses que ele havia libertado resolveu segui-lo, chamando-o de mestre. E restava-lhe apenas 2 joias para adorar a Jesus. E eis que, em determinado momento, este que o chamava de mestre também teve o seu problema. E ele disse: vai, eu vou te dar esta joia. Era um rubi, valiosíssimo. E esse rubi ele entrega para esse que o acompanhou no 33º ano, não é? Que hoje chamamos depois de Cristo. No 3º ano de trabalho do Cristo conhecido por nós, aos 33 anos, e esse último acompanhante é liberto, é livre, é liberado, e ele vai com uma pérola, agora em busca de Jesus. Mas só que 33 anos depois, esse mago já estava um senhorzinho, assim, feito eu, de cabelo branco, velhinho. Eu ainda corro, talvez o velhinho do passado fosse mais velhinho do que hoje, né? Porque os tempos são diferentes. E quando ele avista aquele que seria o menino divino que ele iria adorar, eis que ele olha para um monte e ele encontra, e ele vê 3 cruzes. É o momento em que a hora é chegada. É o momento em que as nuvens cobrem todo o espaço, escurece o ambiente, raios e trovões. O momento do desencarne de Jesus. É o momento em que a terra treme. E nesse meio tempo, eis que passa uma criança e um pai sofrido, dizendo que a criança estava morrendo, precisando de ajuda, e ele não tinha como pagar a curar a sua doença. E aquele Artaban, aquele mago, olha para a sua última joia de adoração a Deus, a Jesus, olha para aquela criança e diz: leva e cura essa criança. Minutos após, quando Jesus deixa o nosso ambiente, eis que naquele tremor ele busca guardar-se embaixo de um espaço, de um teto, e aquele teto cai por sobre a sua cabeça e ele desencarna. E naquele momento, como se ele estivesse pensando: eu vim conhecer a Ti, Senhor, e não tive a oportunidade de Te adorar. Eis que ao seu lado uma luz ilumina a sua fronte e diz: Artaban, eu estou aqui. Vem comigo, porque o que tu viestes fazer, o fizestes a mim, porque fizestes a todos aqueles que necessitavam. Queridos e amados irmãos, essa é a ideia da estrela dos magos. É uma verdade de amor, de luz, que precisamos buscar a partir de um ensinamento de adoração. O que devemos adorar?
que Jesus viemos conhecer ou queremos conhecer. Então, que busquemos o exemplo do Artaban, que matemos a fome dos famintos, a sede dos sedentos, que cobramos aqueles que estão no frio, que nos reconheçamos como filhos de Deus, que possamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas a partir do presente, como a irmã Dufour falou, que a nossa irmã trouxe no seu exórdio. Aproveitemos o agora, porque o amanhã depende do presente que é hoje. Muita paz para todos. Deixamos o abraço fraterno do nosso Deus à procura dos seus filhos. Muita paz. Que assim seja. Leve o nosso abraço fraterno, né, pro Deus à procura dos seus filhos. Ano que vem nos vemos novamente. Eu acredito que vai ser ano que vem. Obrigada a todos pela presença. O passe é individual. Todos em silêncio, mantendo a vibração, o pensamento. Está aberta ainda as inscrições para a evangelização infanto-juvenil, crianças a partir de 6 anos e adolescentes até os 17. Né? Quem tiver interesse, chame as crianças da vizinhança, convidem. E vai começar no último sábado de fevereiro, dia 28. Acredito que é isso. O bazar também estamos arrecadando. E é só. Pode fazer a prece. Perfeito. Oremos então. Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos nessa noite. Que a tua luz que nos envolve possa nos manter no teu caminho. Que possamos nós, Senhor, estar prontos e aptos ao teu trabalho. Te pedimos, Senhor, luz, paz, discernimento e auxílio para cada um e cada uma de nós, a partir das oportunidades que nos concedes. Que a tua luz nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja.